Lula seguiu com sua agenda na China. O presidente visitou a fábrica da gigante tecnológica Huawei e postou em sua conta oficial no Twitter uma foto usando óculos de realidade virtual da marca. Eu já achava que ele usava óculos de realidade virtual quando ele discursava, né? Não, uma redundância esta foto, né, meus amigos? Bom, a postagem foi apagada rapidamente. Lembrando que a empresa é considerada pelos norte-americanos um risco à segurança e um braço do governo chinês na questão de espionagem. E aí, nós vamos alugar o Brasil para os chineses como Raul Seixas, né, Asmar? Falava para a gente alugar para os americanos. Agora o Lula vai alugar para os chineses? Não, e para uma empresa que é vista pela segurança americana como uma ameaça mundial. E aí ele tirou. É isso que eu falo. Se você quer ter uma aliança com a China, quer pregar absurdos como faz o Lula, não arrega depois. A aliança ele pega ali na Amazônia, no garimpo legal, né? Mais fácil. Não, mas aí não afrouxa depois, porque aí fica feio. Porque se você posta um negócio e depois você tira, você fica como um covarde. Além de competente, você é frouxo. Ele está passando uma mensagem que, além de incompetente, que além de ser um cara que faz um governo péssimo, em 100 dias já está mostrando o desastre que ele é para o Brasil hoje, ele se mostra frouxo. Ele mostra que ele é covarde. Ele mostra que ele deleta a mensagem. Queria ver mandar devolver a cama de couro italiano lá. E o sofá. Queria ver mandar devolver o sofá. Tem o sofá, porque isso é mais um mico do Lula. É ele não se garantir no que ele faz. Se ele ainda postou, que ele se garanta. Só que, mais uma vez, ele mostra a frouxidão dele. Além da incompetência, a frouxidão. E isso fica pro mundo, porque todo mundo sabe. Mas quando o presidente da República... Eu sei, mas é feio. É feio você ser frouxo. Pra mim é feio. Claro, mas o problema ainda mais um presidente. Tá bom. Essa empresa ganhou... O problema é a cama, é o sofá, o abajur cor de carmim, o lençol azul, e as licitações de 5G, que eles ganharam em diversos blocos de licitação. A tecnologia do 5G no Brasil vai ser feita por essa companhia, que é vista como uma companhia que é um braço do governo chinês e de alto risco na visão do governo americano. Ou seja, tecnologia chinesa, informação nossa indo para lá de uma maneira... Você está se apropriando e está sendo levado a um discurso ocidental, Daniel. É um discurso ocidental, bem ocidentalizado. Tudo é chinês também hoje. Tudo que é chinês é ruim. A tecnologia chinesa é pior do que a tecnologia de outro lugar do mundo. Mas, Felipe, também não é assim. Porque a chinesa tem valor. Tá bom, mas eu acho que você não vê dessa forma, não afrouxa. Podemos conversar, mas um de cada vez podemos... Deixa eu acabar aqui o raciocínio, depois eu acaba. Vamos lá, o Brasil ele tem que se utilizar do histórico dele de neutralidade. O Brasil sempre foi neutro em questões internacionais. O mundo está muito mais caro atualmente porque a relação da China com os Estados Unidos mudou, né? Antigamente, os dois países viviam de forma cordial um com o outro, né? Depois do Trump, os dois estão buscando a independência um do outro e estão buscando, o Taiwan, por exemplo, a fabricação dos microchips e a microtecnologia, né? O Brasil não pode tomar lado nessa disputa entre Estados Unidos e China. Ele tem que se manter neutro. Mas está tomando lado. Não está nada. E outro, o Brasil já tem a Elma. Para que entrar nessa questão do chip se o Brasil já tem a Elma? Felipe, a gente tem que ver o seguinte, nesse caso específico não é demonizar a tecnologia chinesa. Tem que ter idade para entender essas coisas. Mas nesse caso aí... Não pegou meu grupo. Nesse caso, não é demonizar a tecnologia chinesa, é que tem uma empresa que é investigada, denunciada como uma empresa com possibilidade de ser usada como espiã pelo governo chinês. Mas se você tivesse e nesse caso, recentemente, a gente tem que considerar outra coisa. Na disputa entre Estados Unidos e China, a gente tem uma guerra envolvida, que eles estão envolvidos por tabela. Os Estados Unidos apoiando ali a questão da Ucrânia e a China apoiando a Rússia. E quando eu falo que não está mais em situação de neutralidade, a gente tem que ver essa sugestão do Lula recente, uma sugestão de paz, como se ele fosse resolver a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, falando para a Ucrânia dar um território para a Rússia. Paz com I. E se ele não lembra, gente, lembra. Não tem neutralidade. Vou trazer aqui, para vocês não esquecerem. Lembra que no mês passado... O Flávio Dino descobriu que tinha um software comprado pela ABIN que podia espionar até 100 mil pessoas ao mesmo tempo. Um software de espionagem. Isso é um crime, isso é contra a democracia. Isso é coisa de ditadura. Isso é o fim. A polícia tem que investigar duramente. As pessoas precisam ser punidas. Como é que o Brasil pode ter um software de espionagem? E agora, vamos casar aí o discurso com
a ação. Eu queria entender até a visão do PP, porque ele lançou um argumento não, que eu acho que é muito isso você não vai entender nunca. Então você faz a crítica para entender, você não vai. Que é o seguinte, se ele prefere um mundo liderado pelos Estados Unidos ou pela China? Qual mundo você prefere, PP? Porque uma hora vai ter que o mundo liderado pelo Brasil, que o Brasil tem que pegar a liderança mundial. Isso aí. Hoje você tá... E eu quero o mundo liderado pelo Brasil. Grandeza. E quero que o Carrapicho toque no intervalo do como é que fala? Do Super futebol, Bowl. do Super Bowl. Mas vem cá, por que então que o Lula apagou? Se ele tem essa mentalidade, que ele assuma a mentalidade. Por que ele apagou então? Ele viu que podia ser um conflito diplomático. Mas ele já é um conflito diplomático. Ele é um conflito diplomático. Essa viagem na China já é um conflito É diplomático. lógico. Não, e assim, no Brasil tá tranquilo, tá favorável, né? Até a governadora do Rio Grande do Norte lá, né? O estado virado do avesso, ela tá lá. Exatamente. Né? E ela deve ouvir o discurso, fala assim, e sabe o que ela responde? Ela só deve responder assim, a Fátima. Fátima Bezerra. Ela fala, o banco tá. O Huawei, Agora a questão é a seguinte, só você comparar o nível de escala de investimento e de empresários e de lideranças que vieram com o Lula para visitar o Biden nos Estados Unidos e agora na China. A escala da visita na China é muito superior à dos Estados Unidos. Isso mostra um certo alinhamento que preocupa os Estados Unidos e que, mais uma vez, pode ser um grande prejudicial aí para a nossa política internacional, mesmo levando em consideração que a China tem muito mais comércio exterior do que os Estados Unidos, né, em relação ao nosso país. E além disso, né, Dani? Além de estar na China questionando o dólar. Não, ele não só está na China, ele está na China questionando a moeda americana. E não é questão, ele está desafiando o Biden. São duas visitas completamente diferentes. Dando sugestão para a guerra a favor da Rússia. Será que é porque o Biden foi um boba na janja? Lembra quando ele chegou nos Estados Unidos? Essa daí eu perdi, a minha memória é muito dessa. fotográfica. Né? Quem assistia as imagens da chegada do casal imperial do presidencial brasileiro nos Estados Unidos, né? O Biden, que parece com um oclão, parece o Valdir Soriano, né? Para receber o Lula e a Janja. Ele chega, ele já pega na mão da Janja e vai ali. Será que tá... Uma ciumeira? Exato, pode ser, hein? Pode ser um caminho. Mas é importante destacar o seguinte, que a visita do Lula aos Estados Unidos e a comitiva do Lula na China são visitas completamente diferentes, né? O Lula foi com uma comitiva maior para a China para participar da posse da Dilma no banco dos BRICS, né? E muito diferente com os Estados Unidos. Olha lá, viu que ela foi no mesmo cabeleireiro que o Xi Jinping. É uma falsa equivalência. Teve menos pessoas na viagem para os Estados Unidos, logo deu menos importância aos Estados Unidos. Não é por aí, Daniel, desculpa. Ele tá passando Não, são naturezas diferentes de viagens, eu compreendo isso, né? Hoje, essa viagem da China, ela tem um foco muito mais econômico do que político e visa ampliar comércio, sobretudo pro agro. Mas a gente não pode ignorar que isso é um sinal muito claro de que o governo brasileiro está muito mais alinhado à China hoje do que aos Estados Unidos. Não tem linha nenhuma. Não tem... Aliás, vai lá e está discutindo problemas de economia mundial. A gente não resolveu nem o número do arcabouço aqui ainda. Pô, já estamos em março. Não se resolveu nada. Ele está querendo resolver o problema do mundo. Isso. E não lavou nem a louça da pia do palácio. Ele acredita que a gente está no mesmo Brasil de 20 anos atrás, em que a China ainda era um país emergente, hoje já é uma grande potência mundial. Ele acredita que a gente está... E que não tem mais força Daniel, interna, né? no mundo de 20